A gente segue o portal RDC nesta segunda-feira, falando aí sobre um assunto que me interessa bastante, particularmente. Eu tenho certeza que é você aí de casa. A gente vai conversar agora com o advogado Guilherme Colin, que tradicionalmente está aqui conversando com a gente às segundas-feiras, sobre a verbação de tempo de trabalho junto ao INSS, cuja a contribuição não foi paga pelo empregador. Ou seja, você está lá, contribuiu, trabalhou, o empregador tem a obrigação de fazer essa contribuição para o INSS, e aí você chega no fim do tempo de serviço e acaba vendo que faltou ali os famosos buracos no tempo de contribuição, né? O que fazer quando se encaminha a sua aposentadoria ou outro benefício previdenciário e descobre que trabalhou em alguma empresa, então, que não está ali mencionada em seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais? Bom, temos outras entrevistas aqui do Dr. Guilherme Colin, em que ele chegou a tratar desse assunto, mas junto com outros temas. Hoje, na nossa entrevista, será mais curta, mas será focada justamente nessa hipótese: tempo de trabalho que não aparece nos registros do INSS. Esse é o problema mais comum do que aparenta, né? E chegaram aí alguns questionamentos aqui para a emissora também, então a gente decidiu fazer uma entrevista focada nesse ponto. Eu vou dar aquela dica para você que está assistindo a gente, assistir até o final, porque é ali no final que o Dr. Guilherme Colin tradicionalmente dá o pulo do gato, ali vamos falar assim, né, doutor Guilherme? E aí, principalmente lá no canal Saiba Direito, aliás, eu recomendo vídeos curtos, muito bem montados. Podia ser apresentador aqui do programa também, não só comentarista, doutor Guilherme. Muito boa tarde. Boa tarde, Cláudio, como é que tá? Olha que eu admiro muito a tua profissão, a tua atividade de levar conhecimento às pessoas, né? E levar informações. Mas eu não tenho, estou muito longe do mínimo necessário para poder, né? Tá bom. Moderno comentou antes que o empregador seu, no passado, acabou não fazendo aquela contribuição e não aparece daí no banco de dados do INSS. Olha, Cláudio, essa é uma situação muito mais comum do que se imagina, em especial em alguns setores. No caso de empregado doméstico, então nem se fala. Empregados de pequenas empresas, né, também acontece. Muitas vezes não é nem por má fé do empregador, é por falta de organização, outras vezes é por má fé mesmo, N motivos, né? E o que é pior, normalmente o segurado toma conhecimento disso justamente quando ele vai encaminhar algum benefício, algum pedido de algum benefício, normalmente aposentadoria. O que ele pode fazer? Ele deve formular o pedido de averbação. Esse pedido pode ser feito em conjunto com o pedido de aposentadoria ou do benefício que for, né? Ele pode formular o pedido neste momento ou uma hipótese menos comum, menos usual, mas ele também pode ajuizar uma ação de averbação simples, uma ação em que ele não pede nada além da correção do seu CNIS. O CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, é o histórico de contribuições, e ele pode pedir apenas a correção para já ir ganhando tempo. A maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas prefere deixar para o final. E a dificuldade que às vezes acontece é quanto à questão da prova. Então, ainda que você não deseje ajuizar a ação judicial, formular o pedido de imediato, é uma opção respeitável, aliás, mais comum, eu recomendo que vá organizando as provas, início de prova documental, dados em geral, porque isso será indispensável no futuro. Boa tarde, doutor Guilherme. Uma pergunta agora que me interessa muito, porque fala de dinheiro também. E esse tempo que foi trabalhado e não foi computado, ele pode afetar também o valor da aposentadoria, correto? Melanie, tudo bom? Pode afetar tanto no caso do segurado, do aposentado, da pessoa, né, que aposentado ou auxílio-doença ou o benefício que for, né, não só aposentado, muito embora a aposentadoria seja a hipótese mais comum, que obteve o benefício pela regra atual ou pela regra antiga. Hipótese simples, exemplos bem fáceis de entender. A regra atual, como é que se calcula a aposentadoria comum, aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, na regra atual? Exige-se 180 contribuições, o valor do benefício corresponderá a 60% da média das contribuições de julho de 94 para frente, acrescido
de 2% por ano que ultrapassar ao 20º. Então, imaginemos a pessoa que se aposentou agora, o ano passado, e obteve o reconhecimento de 20 anos de contribuição. A sua aposentadoria será de 60% da média. Digamos que ela esteja assistindo agora aqui esse programa e vai ali, espera acabar o programa, vai lá na pasta de documentos, identifica, faz o cruzamento e detecta que de 82 a 84 trabalhou como empregada doméstica ou como qualquer coisa e aquele período não foi computado. 2 anos são 4% a mais no valor do benefício. Imaginemos a pessoa que se aposentou em 2019 ou antes, pela regra antiga, com fator previdenciário. O fator previdenciário servia levava em conta a idade e o tempo de contribuição para o cálculo do valor do benefício. Então, aquela pessoa que se aposentou lá em 2019, 2018, 2017, né, com fator previdenciário, e aí ela foi lá e verificou que tinha 2 ou 3 anos não computados, que foram trabalhados e não foram computados. Isso, a averbação desse período a reposicionará na tabela do fator previdenciário, ainda que ela esteja aposentada lá atrás. E ela, então, poderá pedir uma alteração no valor do benefício. Então, a contagem de tempo, a averbação dos tempos trabalhados e não pagos, o que é comum, é bom que você tenha cuidado, servirá para atender ao requisito da aposentadoria e, como tu falaste, Melanie, afetará o valor do benefício, o valor a ser recebido por aquele segurado que já tenha já tenha atendido os requisitos, né? Muito bem. E quem já está aposentado pode pedir daí uma revisão? Quem já está aposentado pede a revisão de aposentadoria. Quem não se aposentou formula o pedido de averbação no pedido de aposentadoria ou antes. Quem já está aposentado pode pedir a revisão do seu benefício e o recálculo do seu valor, levando em conta aquele período. Regra antiga, regra atual, regra de transição, a pessoa que poderá ou não se enquadrar em uma regra de transição. Na época, Cláudio, na época da lei antiga, que a época que eu falo é ali atrás, é 2019, é novembro de 2019 para trás, existia a possibilidade da pessoa fugir do fator previdenciário, uma ação que eu peguei no escritório. Eu peguei uma ação que não envolvia não envolvia tempos não averbados, mas poderia envolver. Uma dentista se aposentou com o fator previdenciário. E ela era jovem, tinha 50 anos de idade. O fator previdenciário comeu 30%, 40% do valor da aposentadoria dela. Com o enquadramento da atividade dela como especial, ela ganhou 20% do período que ela trabalhou como dentista, para assim fugir do fator previdenciário e ter direito a uma aposentadoria sem fator. Uma aposentadoria integral, valor integral, 100%. Isso acontece para aquela pessoa que trabalhou e localizou algum período, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser algum período qualquer, em que ela trabalhou e não foi computado aquele período. E aí a aposentadoria que é de X pode praticamente dobrar, em alguns casos, é claro. E essa discussão será feita dentro da revisão da aposentadoria. Uma informação, o prazo, 10 anos. Existe uma famigerada decisão do STJ que reconheceu o prazo de decadência em 10 anos a contar da concessão do benefício. Esses 10 anos que eu me refiro é a contar da concessão. Então, se você está aposentado há menos de 10 anos, você poderá pedir a revisão do seu benefício. Se você está aposentado há menos de 10 anos, olhe a sua pasta, verifique se não tem algum tempo ali. Se você está aposentado há mais de 10 anos, para não sofrer, nem olhe, porque o prazo de decadência ele é implacável e é, ao meu ver, um absurdo. Tudo bem. E quais os reflexos para quem já está aposentado, quais os reflexos financeiros que podem ser obtidos? São os 2 anos, os 2% por ano, 2% por ano que exceder ao 20º, a questão do fator previdenciário, a questão do enquadramento em alguma regra de transição,
reflexo financeiro, fugir do fator previdenciário, basicamente são estes os reflexos. No caso de uma pessoa, por exemplo, que precisou se aposentar de acordo com uma determinada regra e conseguir fugir para outra com base naquele período que faltou, o reflexo poderá ser enorme. Bom, e aqui uma pergunta muito importante, doutor Guilherme. Para a pessoa aquela que está se aposentando agora, ela pode pedir essa aplicação da regra previdenciária anterior, se comprovar que o tempo que faltou para ser averbado atenderia aí os requisitos no caso da regra antiga? Sim, Cláudio. Eu tenho, inclusive, no meu canal Saiba Direito, do YouTube, eu tenho um vídeo já do ano passado, que eu falo aposentadoria pela regra antiga. O direito adquirido, eu recomendo que você dê um pulo ali no canal Saiba Direito e dê uma olhada neste vídeo, aposentadoria pela regra antiga. O direito adquirido costuma ser respeitado. Então, vamos lá, você não se aposentou, você não está aposentado. Aí você identifica. E por que você não está aposentado? Por N razões. Opção pessoal, singela opção pessoal, falta de informação, aquela questão do tema 709 do STF, não importa o motivo. Você não está aposentado, não pediu aposentadoria. Aí você detecta que você poderia ter pedido aposentadoria lá em 2019, sem os pontos, sem o fator previdenciário, por exemplo. Mas, para tanto, você precisará computar o período que você tinha lá, de 82 a 84, que você trabalhou e que o seu empregador não pagou. Esse é um exemplo muito comum. Você poderá pedir hoje a aposentadoria pelas regras anteriores. Poderá pedir sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Poderá fazer esse pedido e deverá, inclusive, levar em conta. Se você trabalha com atividade especial, você deverá levar em conta que talvez aquele período que você tinha lá, que não foi computado, lhe permita uma aposentadoria pela regra antiga sem fator previdenciário, uma aposentadoria sem fator previdenciário comum, sem que precise se aposentar, sem que precise pedir uma aposentadoria especial, que agora tem uma restrição do tema 709 do STF, que o proibirá de seguir trabalhando na mesma atividade. Então, isso poderá ser, o tema da entrevista de hoje, poderá ser complementar ao da entrevista de acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, que eu falei do tema 709. Porque este período, aquele período, pode ser um mês, pode ser 2 meses, pode ser 1 ano, poderá lhe permitir obter uma aposentadoria de igual valor pela regra antiga, sem a restrição que existe hoje por conta dessa decisão do STF. Perfeito. E o empregador que deixou de fazer o pagamento, ele precisa ser processado? Não, ele não precisa ser processado. A ação é previdenciária, é uma ação previdenciária, não é uma ação trabalhista. O empregador não precisa, primeiro, ele não precisa nem ficar sabendo da ação. Segundo, caso ele fique sabendo, ele poderá, inclusive, ir lá na audiência testemunhar em seu favor. É claro que é preciso verificar a conveniência e os riscos do empregador. O prazo de prescrição do crédito é de 5 anos. Então, imaginemos que você teve um empregado na sua empresa ou na sua casa. Agora eu estou falando para você, empregador. Você teve um empregado na sua casa ou na sua empresa em algum período que já está protegido pela prescrição, que é de 5 anos. Estamos em 2021, estamos em abril de 2021, então vamos imaginar que essa pessoa trabalhou na sua casa ou na sua empresa até abril de 2016. Abril de 2016 para trás. Você está protegido pela prescrição. Aí aquela pessoa trabalhou e precisa se aposentar e bateu na sua porta dizendo: seu fulano de tal, eu trabalhei aqui e eu preciso me aposentar. E eu preciso de alguns documentos, preciso de comprovar que eu trabalhei aqui. Eu preciso de testemunhas, eu preciso de alguma coisa, algum subsídio que o meu advogado me pediu. Você poderia me ajudar? Ajude, porque você estará resolvendo ou ajudando a resolver um problema do seu empregado e estará protegido pela prescrição no caso dos últimos 5 anos. Caso o empregado ajuize ação contra o INSS,
pedindo reconhecimento do tempo que ele trabalhou nos últimos 5 anos. Ou seja, no período não acobertado, não protegido pela prescrição. Apontando a esta inadimplência do seu empregador, teoricamente, o INSS poderá efetuar a cobrança. Não costuma fazer. O INSS não costuma cobrar, mas há previsão neste sentido. Então, mas ainda assim, a iniciativa será do INSS, não será do segurado. Então, Melanie respondendo, não, o segurado não precisará mover uma palha contra o empregador. E o empregador, dependendo da situação, poderá ajudar o empregado, seu ex-empregado, nesta ação judicial, sem correr o risco de ser prejudicado. Bom, então ele não pode ser cobrado depois, então, por conta dessas contribuições que deixou de pagar. Isso não poderá ser cobrado depois. O empregador não poderá ser cobrado depois, respeitado o prazo de 5 anos. Perfeito. De 5 anos para cá, há essa previsão e não é comum o INSS cobrar até o momento. Perfeito. Bom, seguindo aqui, quais são os requisitos para a comprovação do tempo e também, nesse sentido, basta ouvir uma testemunha? Não, Melanie. É preciso um início de prova documental. O início de prova documental é um termo muito vago, muito genérico, muito amplo e deve ser assim mesmo. Por quê? Vamos imaginar uma prova documental clássica, a anotação na carteira de trabalho. Fica fácil, né? Você juntou a carteira de trabalho, comprovou, trabalhei na empresa tal, de tanto tempo a tanto tempo, tem uma testemunha aqui que confirma, o empregador não efetuou o recolhimento, ou supostamente não efetuou o recolhimento, eu quero a averbação deste período. Perfeito. Essa hipótese fica fácil. A questão é que qualquer outro meio de prova também vale. Vamos imaginar a ficha de empregado, cartão ponto, atestado médico em que haja alguma referência, advertência do empregador. Melanie, vamos imaginar a hipótese, a agenda do empregador. Você trabalhou como uma secretária de um médico, de um dentista, de um advogado. E lá, você foi lá, bateu na porta dele, dizendo, seu fulano, eu trabalhei aqui de 2002 a 2006 e o senhor não pagou, eu preciso comprovar esse período. O senhor teria alguma prova documental aí, porque eu perdi minha carteira de trabalho, porque não foi... Não importa. O empregador vem e diz, olha, eu encontrei aqui uma agenda com anotações tuas, um bilhete, uma agenda minha, mencionando. Você foi assaltado. Você foi assaltado no local de trabalho. Fez um boletim de ocorrência. Fulano de tal dia, tal hora foi assaltado enquanto trabalhava na empresa tal ou indo para o trabalho. Isso é uma prova documental. Qualquer prova documental, qualquer documento escrito serve, uma troca de e-mail do empregador perguntando, seu fulano, você vai chegar atrasado hoje? Posso faltar amanhã? Serve. Qualquer início de prova documental mais a prova testemunhal serve para subsidiar uma ação de averbação de tempo. Muito bem. E outra questão importante também, porque numa outra entrevista, doutor Guilherme, o senhor falou sobre a possibilidade de excluir aquelas contribuições mais baixas, né? Para contabilizar aquelas mais altas. Então, dependendo da situação, nem é bom, então, pedir, dependendo se foi uma contribuição baixa, né? É bom fazer o cálculo, Cláudio. É exatamente isso. Dependendo da situação, vamos imaginar uma pessoa que já está aposentada ou que está em vias de se aposentar e tem, vamos imaginar pela regra atual, por exemplo, tem mais de 15 anos de contribuição em valores altos e tem algum período ali de algumas contribuições em valores baixos. Essas contribuições em valores baixos puxarão a média para baixo. E o que é pior, claro, imaginando que a pessoa tenha mais de 15 anos de contribuição e menos de 20, esse período de contribuição que ela poderá pleitear a averbação sequer afetará, sequer promoverá aquele adicional de 2%. Porque o 2% por ano trabalhado é apenas ao que se der o 20º, e o requisito da aposentadoria atual é 15 anos, não 20. Então, dependendo da situação, pode sim não ser benéfico a averbação. Maléfica ela não será,
porque você terá a opção de excluir, você apenas perderá tempo. Então, você briga com o INSS para computar 2, 3 anos de trabalho. Aí você ganha ação, aqueles 2, 3 anos foram computados. E aí, então, você chega à conclusão que aqueles 2, 3 anos são dispensáveis porque eles puxam a média para baixo. Você poderá fazer essa dispensa. Caso não afete, é óbvio, o requisito do tempo mínimo de contribuição para a concessão do benefício. Você poderá fazer num segundo momento, mas é bom fazer o planejamento antes. É sempre bom fazer o planejamento antes, né? E um detalhe, essa preocupação somente será relevante de julho de 94 para frente, porque de julho de 94 para trás, o período de trabalho conta como tempo, mas o valor das contribuições não compõe o período base de cálculo, não entram na conta para calcular a média das contribuições, que será o parâmetro para o benefício previdenciário. Muito bem, doutor Guilherme, nos encaminhando então para o final. A próxima pergunta é referente no caso de quem já está aposentado. Como ficam os valores retroativos? Os retroativos, Melanie, os valores retroativos. A retroação do benefício, a retroação dos efeitos financeiros de uma revisional sempre será, no máximo, até a DER. DER é a data de entrada do requerimento. Então, a pessoa formulou o pedido de aposentadoria lá em 2020, em 2019. Pediu lá em 2020, digamos. Pediu em 2020 porque ela não sabia que poderia ter pedido em 2019 pela regra antiga. Aí, hoje, ela entra com ação judicial e pede o benefício, que o benefício seja recalculado com base nos critérios lá de trás. Ela terá, caso o INSS tenha tido a oportunidade de averiguar aquilo, de averiguar aquele tema, aquele ponto, ela terá direito às diferenças devidas desde a data em que ela formulou o pedido, não desde a data em que ela constituiu o direito. Mas com esse tempo que me faltava, eu completei o tempo necessário e cumpri todos os requisitos em 2019. Mas se você pediu a sua aposentadoria em 2020, essa diferença do valor do benefício será retroativa apenas a contar da data da entrada do requerimento, a contar de 2020, apenas até ali. É discutível esta retroação, em especial nos casos em que o INSS não teve chance. Por exemplo, hipótese A. A pessoa trabalhou com carteira assinada, encaminhou o pedido de aposentadoria, o INSS não reconheceu aqueles 2, 3 anos que existiam lá e concedeu uma aposentadoria sem levar em conta aquele período. Neste cenário é tranquilo, porque o INSS teve a chance. Mas vamos imaginar aquela pessoa que perdeu a carteira de trabalho, por exemplo, encaminhou o seu pedido sem a carteira de trabalho, porque havia sido extraviada. O INSS pegou lá os dados que tinha no seu banco de dados, encaminhou e concedeu o benefício. E nem o segurado e nem o INSS, naquele momento, faziam ideia que existiam 2, 3 anos a mais, por exemplo. Nesta hipótese, a jurisprudência se divide e existe um severo risco de não haver retroativos desde a data do requerimento, e sim desde a data do encaminhamento do pedido de revisão apenas, e não desde a data de entrada do requerimento da aposentadoria. Existe esse risco. Então, é bom que você fique atento. Aquilo que o INSS não teve chance de apurar, não teve chance de avaliar, ele tem uma grande chance de não precisar pagar retroativamente. Muito bem. Doutor Guilherme Colim, canais para contato, por favor. Canais, redes sociais, CRJ Advogados, no Instagram e no Facebook. Telefones, 51 32 28 12 19 e celular e WhatsApp, 51 99985 7991 e também no meu canal Saiba Direito. Peço que você se inscreva lá, acesse este e os outros vídeos que tem lá carregado e assista até o final de preferência.
para assim fortalecer o canal e me ajudar a divulgar essas informações para mais e mais pessoas. Saiba Direito, eu recomendo, já conferi lá. Eu recomendo também. Também, doutor Guilherme Colim, obrigado pela participação, um grande abraço, bom trabalho, até semana que vem, doutor Guilherme. Eu que agradeço, um grande abraço, Cláudio. Valeu.